Oi meninas, o papo reto de hoje é sobre emagrecimento, porque sim, a cada 10 mulheres, 9 gostaria de perder alguns quilos. O que eu quero que você entenda a priori é que comida de verdade não engorda. Repita comigo, comida de verdade não engorda. Gente, a nossa prioridade deveria ser escolher os alimentos pelo seu aspecto nutritivo, e não pelas calorias, jamais pelas calorias. Veja, um açaí, por exemplo, é altamente calórico, mas a gordura do açaí, ela é extremamente saudável para o organismo. O organismo vai processar extremamente bem um alimento que vem da natureza. O problema são os aditivos químicos. Estes o organismo não reconhece como alimento e ele acaba tendo dificuldade para processar. E isso traz uma série de problemas para o nosso organismo, principalmente esses alimentos fazem parte do seu dia a dia. Em geral, as pessoas estão se alimentando mal, não estão fazendo boas escolhas. Existem inúmeros profissionais alertando com relação a isso. E a base de tudo é procurar uma alimentação o mais próxima do natural. Eu costumo dizer que o mais próximo do que nossos avós, quiçá conforme a sua idade, nossos bisavós se alimentavam, ou seja, evitar os alimentos industrializados. Como é que você reconhece o que é um alimento industrializado? Olhando a composição. Nem o pãozinho lá que se diz integral que está lá no mercado, ele é natural, ele é extremamente industrializado. Se você olhar a composição, você vai ver que existe um monte de componentes ali que você não reconhece como alimento. Se você não tem na sua prateleira de casa ou nunca ouviu falar, são números ou palavras esquisitas, é sinal que aquilo não é um alimento, é um aditivo químico. E é disso que você deve fugir. Porque, mais uma vez, porque o organismo tem dificuldade de processar. Isso faz com que essa dificuldade constante provoque uma inflamação sistêmica no teu organismo, porque ele sofre. E daí acaba desequilibrando a tua microbiota intestinal. Desequilibrando a microbiota intestinal, o intestino já se sabe hoje que comanda o cérebro, ele começa a passar informações para o cérebro que deixa tudo desequilibrado, porque ele é que comanda o cérebro, que dá as informações com relação aos hormônios. Então há um desequilíbrio hormonal e daí bagunça tudo. Pois é. Quantas pessoas vocês conhecem que fazem regimes alimentares muito restritivos e acabam entrando num ciclo vicioso de perder alguns quilos, depois volta ao estado original, depois faz um regime restritivo outra vez e continua nesse ciclo vicioso? Por quê? Porque estão preocupados em perder peso e não estão preocupados, não estão priorizando sua saúde. Se você fizer boas escolhas no dia a dia, naturalmente você vai emagrecer. Se você evitar os produtos com aditivos químicos ou os produtos altamente industrializados, você naturalmente vai emagrecer. Mas isso é um dia a dia, dia após dia. Às vezes você não consegue fazer esses cortes tão radicalmente. Por isso que eu incentivo vocês darem um passo depois do outro. Com as informações que eu dou aqui, ou de outros profissionais nutricionistas ou até médicos, principalmente que seguem essa linha mais integrativa, vocês começam a identificar aquilo que não é saudável e começam a ir cortando aos poucos. Por que não cortar radicalmente? Porque nosso cérebro é vagabundo e astuto, ele adora uma caloria vazia. E provavelmente você esteja até viciada em alguns alimentos não saudáveis. E não adianta, portanto, você cortar de um dia para a noite. Porque você vai restringir um tempo e vai chegar uma hora que você não vai aguentar, vai extravasar e vai perder o ânimo de se cuidar. Porque vai botar tudo a perder de uma vez só. Então, o que é importante? É vocês começarem a ter informação do que não é saudável. Procurar ter o hábito de ler a composição dos alimentos no supermercado antes de comprar. Reconhecer aquilo que é alimento e o que não é. Procurar o máximo possível evitar de abrir pacotes e fazer o seu alimento
em casa, procurar cozinhar, né? A Rita Lobo fala muito disso, né? Ela ensina, ela fala muito da alimentação, ela ensina receitas maravilhosas, nutritivas, e ela sempre se preocupa com saúde, e é uma bandeira que ela levanta. Eu já compartilhei alguns vídeos da Rita Lobo falando sobre isso e explicando sobre isso. Então, o que, por exemplo, é o teu vício? É o açúcar no cafezinho? Vai cortando aos pouquinhos. Se costuma colocar 2 colherzinhas, coloque uma, leva um tempo, depois vai cortando aos poucos. Pode levar que seja 6 meses, 1 ano, mas é uma vitória. O importante é detectar onde está o erro e ir cortando aos poucos. Ah, você é até viciado no açúcar? Gente, grande parte das mulheres que eu trato tem esse vício no açúcar. Por uma questão hormonal também, às vezes a gente tem esses impulsos com relação ao doce. Existe sim nutracêuticos que evitam essa compulsão alimentar, até porque a gente tem que tratar a causa, e normalmente a causa está ligada à ansiedade, desequilíbrio hormonal que pega na ansiedade e faz você ter essa compulsão por doce. Então, existem formas de você acelerar esse processo de escolha, né, de você conseguir queimar calorias com nutracêuticos, com ativos termogênicos ou ativos até que inibem essa vontade de comer doce. Mas independente dos tratamentos e dos ativos, né, nutracêuticos que podem auxiliar nesse processo de emagrecimento, é importante você ter consciência do que é saudável, o que não é, e perseguir, acima de tudo, a saúde e a nutrição. Essa deve ser a prioridade na sua alimentação. E tentar detectar onde estão os vilões e ir cortando aos poucos. Eu não acredito em alguém que é viciado, por exemplo, em refrigerante, de uma hora para outra, não, agora eu não quero mais saber refrigerante. Ótimo, tem pessoas que tomam uma decisão firme e forte e vão até o fim, mas é uma minoria. Normalmente você precisa se desintoxicar, como se desintoxica de uma droga, como se desintoxica de um remédio que cria dependência, né, como um antidepressivo. Você precisa desmamar. Assim é também com vícios não saudáveis com relação à alimentação. Você precisa desmamar, tomar conhecimento do que não é saudável e ir cortando aos poucos, até que uma hora você elimine por completo. Eu lembro quando eu tive minha filha e a minha filha nitidamente tinha cólicas muito fortes quando eu comia chocolate. Eu sempre fui uma chocolatra. Mas o que uma mãe não faz por um filho, né? Eu cheguei ao ponto de cheirar chocolate e não comer. Tamanha era a minha vontade. E como eu amamentei ela um bom tempo, os 9 meses, eu tive que ficar alguns meses sem chocolate. O que aconteceu? Eu me desintoxiquei do chocolate. Quando eu fui comer chocolate, quando ela já tinha parado de mamar e eu fui experimentar o chocolate novamente, aquilo já não tinha o mesmo sabor. Me pareceu muito doce, muito gorduroso. E eu comecei a apreciar o chocolate amargo, ou chocolate meio amargo. Você vê como que é o vício, né? Chega uma hora que você se desintoxica e aquilo mais não cai bem. Esse é o mesmo processo que ocorre na alimentação. Aos pouquinhos você vai alterando e fazendo escolhas saudáveis e chega uma hora que aquele alimento que não é mais saudável não tem mais o mesmo sabor. O teu organismo já te dá sinais de que isso não é legal para mim. Gente, quando a gente fala principalmente na idade mais madura, a gente tem que começar a cada vez mais ter consciência disso e fazer cortes. Não é normal sentir dores articulares, dores de cabeça, enxaqueca, qualquer desconforto. Não é normal. Para de deixar, porque é a idade. Não, gente. Se você priorizar a sua saúde, principalmente tomar cuidado com a sua alimentação, porque sim, a base de quase todos os nossos problemas de saúde está no que você ingere, no seu alimento. Se você fizer escolhas pensando na sua saúde, você vai aos pouquinhos ganhando saúde e as dores se vão. Muito importante a musculação também.
Muito importante também os nossos pensamentos, sim, porque não tem como dissociar uma coisa da outra, tá? A gente também é pura energia e a energia sobrepõe a matéria. Haja visto situações que você pode estar com plena saúde, se cuidando, se alimentando bem, e se você tiver uma experiência negativa como um divórcio ou a perda de alguém querido, você adoece. Cai a imunidade drasticamente, ou seja, a energia sobrepõe a matéria. Então, tão importante quanto cuidar da alimentação, do que você coloca para dentro do seu corpo, é importante também os nossos pensamentos. Agora, falando ainda de emagrecimento, essa questão de priorizar a saúde é condição sine qua non. Mas também existem situações que a pessoa restringe a alimentação ao mínimo possível, achando que calorias é tudo e não consegue emagrecer. Sim, porque mais uma vez tem que entender, ter uma noção de fisiologia, como funciona o nosso organismo, o nosso cérebro. O que ocorre? Se você come muito pouco também, o teu organismo vai entender que está em uma situação de guerra, de restrição alimentar. Então, o que você botar para dentro, ele vai segurar. Então, isso também não é legal. Você veja que volta e meia eu posto meus pratos de comida e até vocês se assustam, né? Nossa, você come que nem caminhoneiro. Sim, eu como muito. A minha refeição principal, né, que é no meio da tarde, normalmente, às vezes eu não almoço meio-dia, às vezes eu almoço lá pelas 3 horas. Faço uma almojanta, como eu brinco. É bem grande o meu prato, mas é um prato saudável. Metade do prato é colorido, cheio de verduras e legumes, porque sim, a nossa alimentação tem que ser o mais variada e o mais colorida possível, porque as cores correspondem aos nutrientes. Então, tudo isso é importante, mas eu não restringo a quantidade do que eu como, mas sim faço escolhas conscientes. E isso faz de mim uma pessoa magra, porque eu não estou preocupada com as calorias, estou priorizando a minha saúde. E veja, não é uma questão somente hereditária, até porque minhas irmãs vivem lutando com a balança, tá? Aquela coisa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu não consigo conscientizar elas. Enfim, eu sempre fui diferente nesse sentido, sempre me preocupei com a saúde, sempre priorizei a saúde. E quando tem um evento em família, eu olho aquela mesa farta e eu faço escolhas conscientes. Isso faz a diferença no dia a dia. Outra coisa, nada de tomar líquidos durante a refeição, principalmente líquidos frios, nem sobremesas geladas como o sorvete, porque sim, vão dificultar a tua digestão. Então são escolhas diárias, por isso que os orientais tomam chá quente após a refeição, ou até durante a refeição, porque o chá quente auxilia na digestão. E qualquer bebida fria ou gelada, ou mesmo a sobremesa gelada, atrapalha a digestão. Então são escolhas diárias que você faz e que fazem toda a diferença no todo, mas precisa tomar consciência desde o início, o que é alimento e o que não é alimento, e para isso você tem que começar a fazer o exercício de olhar a composição das coisas. Outro fator também, que já se sabe, que tem itens que são altamente inflamatórios, que o organismo tem dificuldade de processar, que é o leite e o glúten, devido às proteínas dos mesmos, que é de difícil digestão. E isso já se sabe muito, então o ideal é evitar. O leite de vaca pode até ser substituído por leite de vaca A2, que daí tem uma caseína de mais fácil digestão, né? Ou melhor ainda, para um leite vegetal, leite de coco, leite de amêndoas. O glúten é mais difícil, eu sei, mas pelo menos tentem diminuindo. Tenta diminuir o consumo de farinha branca. Isso também é altamente inflamatório, prejudica o funcionamento do organismo e, consequentemente, o emagrecimento. Se vocês precisarem de uma ajuda extra, pode contar comigo, o meu tratamento à distância, porque existem nutracêuticos para auxiliar em tudo isso e com resultados fantásticos. Combinado? Beijinhos para você.